Tudo começa com a Amy vendo as crianças e o Fry fazendo alguns desenhos. E como uma boa mãe, ela resolve pendurar um desses desenhos para que todos pudessem ver. Só que ela teve a grande ideia de colocá-lo justamente em cima de um quadro de avisos bastante importante. Vou deixar aí a tradução para vocês verem do que se trata. Mas a Mandy, a filha da Amy, porque se você tivesse esquecido, agora a Amy tem 3 filhos, explica que eles não estavam brincando. Na verdade, estavam fazendo NFTs. E ao tentar explicar para os adultos o que eram NFTs, as crianças só acabam deixando todos muito confusos. Basicamente, elas explicam que as NFTs eram artes digitais únicas, mas comprar uma não significava que você era o único que possuía a imagem, e o desenho original não valia nada. Como vocês podem ver, é uma coisa que contradiz a outra. Mas as crianças explicam que ao comprar uma NFT, eles estavam adquirindo um conceito em forma de token digital armazenado na blockchain. É meio confuso, mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, basicamente ao comprar uma NFT, a pessoa estaria comprando uma espécie de código. Código esse que ficaria registrado no negócio chamado blockchain, que podemos dizer que é o que registra a compra. Mas o fato é que no meio de toda essa explicação, a Mandy consegue vender sua NFT esquisita de cavalo por $3. E percebendo que isso era uma maneira fácil de ganhar dinheiro, Bender resolve se transformar em uma NFT. E com a ajuda das crianças, ele cria sua própria coleção de NFTs. Que se você reparar bem, são alguns dos designs diferentes que o Bender já teve durante a série. Ou seja, essas NFTs são a história do Bender. E eles rapidamente conseguem vender tudo por $94. E o otário que comprou tudo isso foi o Museu de Arte Moderna, que no futuro só tinha exposição de NFTs. E orgulhoso, Bender foi até lá se apresentar como o cara que estava nas imagens. Mas como eu disse agora há pouco, nas NFTs o original não é importante. Então ninguém lá liga pro Bender, porque o que eles queriam ver era o conceito dele, que agora pertencia ao museu. E assim o Bender entra em uma espécie de crise existencial, já que ele tinha vendido tudo o que o definia, e agora ele mesmo não valia mais nada. Vendo o estado dele, Hermes até sugere que eles hackeassem o museu e pegassem as NFTs de volta. Mas as crianças explicam que isso era praticamente impossível, porque a segurança das blockchain era muito alta. Então, muito deprimido, Bender resolve partir em uma jornada para redescobrir o seu próprio conceito. E assim, ele decide voltar para sua terra natal, que no caso é o México. Mas não o México que você tá pensando, o México com 3x. E chegando lá, Bender rapidamente dá de cara com um robô que se parecia muito com ele, não só na aparência, mas também no comportamento. E feliz por ter conhecido Bender, o robô resolve levá-lo para visitar sua aldeia natal, um lugar que, segundo ele, ninguém atualizava o software há séculos. E chegando nesse lugar, Bender percebe que todos os habitantes eram robôs, incluindo animais, e viviam todos à moda antiga. E essa moda antiga se referia a fazer coisas como robôs obsoletos. Mas essa aldeia também tinha um jogo bastante estranho, de arremessar uma pedra bem pesada sobre o que parece ser o buraco de uma engrenagem que fica bastante alto, que sempre causava acidentes. Mas quando eles finalmente chegam na casa do robô, é revelado que era a casa dos Rodrigues. E o robô finalmente se apresenta, ele era o Doblando Rodrigues. Ou seja, ele é uma espécie de primo distante do Bender. Porque se você não sabe, o nome do Bender é Bender Rodrigues. E assim, o Bender conhece toda a sua família que ele nem sabia que existia. E ele rapidamente se apega muito à sua vozinha, que era uma velha manguaceira e que gostava muito de roubar, igualzinho o Bender. Enquanto isso, muito preocupados com o comportamento depressivo de Bender, Fry, Leela, o professor e o Zoidberg resolvem assaltar o museu e recuperar as NFTs, para ver se assim o Bender voltava a ser feliz. E para essa tarefa, o professor tinha imprimido uma miniatura exata do museu em 3D. E até tinha comprado miniaturas de NFTs, que eram de verdade e custaram bastante caro por sinal. O velho aí tá muito louco.
O plano deles era invadir a sala de computadores do museu e roubar o arquivo digital das NFTs do Bender. E para que os vigias não os pegassem, o professor colocou um sistema de câmeras funcional em sua miniatura e pretendia substituir o sistema de segurança do museu pelo de sua miniatura. Então eles ficariam indetectáveis. E com o plano elaborado, eles partem para a ação. Mas acontece que enquanto eles invadiam o sistema do museu, a Planet Express acaba sendo invadida por OVNIs em miniatura, que queriam roubar as NFTs em miniatura. E assim, os guardas percebem o esquema do assalto e prendem todos. Enquanto isso, lá no México, Bender se aproximava cada vez mais de sua vozinha, e até mesmo começa a ouvir histórias de sua mãe, que olhem só, era um braço mecânico que trabalhava na fábrica de robôs. E aparentemente ela já morreu, porque eles falam dela no passado. Mas a vozinha de Bender dá a ele um quipu milenar, uma espécie de traje antigo da região. E depois disso, Doblando convida Bender para participar do torneio anual da vila, lá daquele jogo de jogar pedra pesada. E como queria dar orgulho para sua vozinha, Bender aceita participar na hora. E no final, com a ajuda de Doblando, ele se torna o grande campeão do torneio e deixa toda a sua família bastante orgulhosa. Só que tinha um pequeno probleminha que eles não tinham contado pro Bender. Acontece que quem ganha o torneio era sacrificado para agradar os seus imperadores ancestrais. E assim o Bender é jogado dentro de um grande precipício. Enquanto isso, as crianças tinham pago a fiança e liberado Fry e os outros da prisão. Mas eles não estavam nem aí por terem sido presos, porque eles tinham cumprido sua missão com sucesso, roubado as NFTs e depois apagado elas do servidor do museu. Mas, para desgosto deles, as crianças explicam que não era assim que as NFTs funcionavam. Porque era impossível deletar uma NFT, já que existiam bilhões de cópias delas armazenadas por todo o universo. Mas apenas o museu tinha um código que validava sua propriedade. Ou seja, eles podiam apagar quantas cópias quisessem, que sempre existiria mais. O museu podia apenas substituir as imagens apagadas por uma cópia, porque desde que eles tivessem o código, a cópia se tornava o original. E isso deixa o professor muito irritado, porque para ele tudo isso não fazia o menor sentido. De volta ao México, depois de cair no buraco, o Bender encontra uma caverna bastante antiga, e depois de explorá-la, ele encontra com os imperadores ancestrais, que eram robôs milenares construídos de pedra. E de alguma forma eles monitoravam tudo o que acontecia e sabiam exatamente quem era o Bender. E esses robôs ancestrais tinham algumas coisinhas brilhantes no peito, que fazia parte de uma tecnologia bastante antiga, onde as contas representavam uns e zeros e funcionava tipo um programa de computador. E cada um desses programas era gravado usando um quipu diferente. E percebendo que as cordas dos quipus podiam computar qualquer coisa, Bender pergunta se eles podiam ajudá-lo a roubar algumas NFTs. Mas como a segurança das NFTs eram extremamente altas, os imperadores explicam que para roubá-las era necessário um quipu chamado Algoritmo dos Deuses, que tinha se perdido ao longo da história, e tinha lindas contas azuis e douradas. Ou seja, era aquele quipu que o Bender tinha ganhado de sua vozinha, que tinha roubado de sua mãe. Obviamente, os imperadores não queriam que Bender ficasse com esse quipu, porque ele era perigoso demais para o mundo mortal. Então, o Bender só roubou deles e depois saiu correndo. E como os imperadores não andavam, fica tudo por isso mesmo. E assim, o Bender volta para Planet Express e surpreende todas as crianças usando o quipu para hackear a blockchain, e assim roubando todas as NFTs dele que o museu tinha comprado. O que deixa o professor muito contente, porque ele achava que finalmente tinha derrotado o museu. Mas na verdade ele não o derrotou, porque o que o quipu roubou foi o código que dava propriedade à imagem, mas as imagens mesmo estavam disponíveis para qualquer um usar. E isso deixa todos em choque, porque para eles isso não fazia o menor sentido. Como que alguém pode ser dono de uma coisa e não ser ao mesmo tempo? Mas o Bender estava muito feliz com isso, porque agora ele tinha um código com 1 milhão de dígitos que ninguém mais tinha. Porém, isso só cria ainda mais dúvidas no coitado do Fry.
Tudo começa com Fry meio abalado, querendo um pouco de sossego no dia de seu aniversário. Mas não ligando nem um pouco pro que ele queria, a Lila resolveu dar uma grande festa surpresa. Inclusive, ela convida muitos personagens que a gente não via há um bom tempo, o que termina deixando o Fry bastante triste. Mas então, do nada, a nave começa a ser sugada para um planeta misterioso, e depois de um pouso forçado, o Fry acaba sendo o primeiro a sair. Porém, depois de tropeçar e babar no chão, uma reação bastante estranha acontece, e o planeta inteiro fica todo branco. E do nada surge uma casa, que segundo Fry era a casa onde ele havia crescido. E era exatamente a memória que ele estava reprimindo o tempo todo, sua festa de aniversário de 8 anos. E assim temos um rápido flashback dessa festa de aniversário, que foi uma festa de jogos, onde o Fry estava muito preocupado em ser um perdedor em seu próprio aniversário. Mas aí os convidados chegam e conhecemos o melhor amigo de Fry, um moleque chamado Josh Gad. Mas, de volta pro futuro, os responsáveis por tudo aquilo aparecem. Era um trio de aliens cabeçudos que usavam mascarazinhas. E eles explicam que tinham uma poderosa máquina que vasculhavam a mente dos visitantes daquele planeta e recriavam memórias de conflitos. E segundo esses cabeçudinhos, todos seriam forçados a reencenar os jogos da festa de aniversário de 8 anos do Fry. E eles começam com o jogo Barril de Primatas, e para isso todos foram divididos em 2 times. Só que tinha um pequeno detalhe: ao invés de peças de plástico, os próprios participantes seriam as peças. Então todos tiveram que se segurar uns nos outros, e perderia aqueles que caíssem. Só que os aliens tinham preparado uma coisinha para deixar o jogo ainda mais interessante. Uma piscina com líquido que dissolveria qualquer coisa que caísse nele 2 vezes mais rápido do que o ácido. Ou seja, eles estavam participando de jogos mortais, onde todos os perdedores seriam eliminados. E assim temos outro flashback da festa de aniversário do Fry, onde as crianças jogavam esse jogo, mas da forma convencional. E para surpresa de todos, o Fry acaba derrotando o seu melhor amigo e se torna o campeão. Mas, voltando para os jogos mortais, os jogadores estavam agonizando porque é muito difícil ficar segurando o peso dos outros apenas com um braço. E depois de serem muito questionados do porquê estavam fazendo tudo aquilo, os aliens cabeçudos revelam as suas intenções. Basicamente, um queria ganhar conhecimento fazendo experimento bizarro nas pessoas que caíam no planeta. O outro não tinha motivo nenhum. E o último só gostava de apostar e usar aquelas máscaras. Mas como os jogadores estavam fazendo muito esforço com os braços, o braço do líder do time azul simplesmente arranca, e todos do time dele são mortos instantaneamente. E assim, sem tempo de chorar pelos mortos, partimos pro próximo jogo, onde foi colocado no bolo de aniversário uma vela com o formato de cada jogador. E o Fry teria que apagar todas com um único sopro. E as velas que ele não apagasse, os jogadores correspondentes seriam mortos. Então, novamente, temos mais um flashback da festa de aniversário do Fry, onde vemos a origem desse jogo, que foi o Gad desafiando o Fry a apagar todas as velas de seu bolo com um único sopro. E depois de muito esforço, ele realmente conseguiu, o que deixou o outro garoto meio desconfiado. E voltando para o futuro, o Fry se esforça ao máximo para apagar todas as velas, mas fica faltando uma, a do Zoidberg, e assim a lagosta é queimada até a morte. O próximo jogo era a Dança das Cadeiras, que no passado o Fry também havia ganhado, mas aqui no futuro os participantes começam a brigar, porque isso significava a vida deles, e desse jeito mais 4 participantes acabam sendo eliminados. Seguindo, agora era a vez de derrubar uma pinhata. E novamente temos um flashback do Fry, onde nenhuma criança no aniversário dele conseguia quebrar a pinhata. Mas aí ele foi lá e quebrou com muita facilidade. Porém, como no futuro ninguém ligava para doces, os ETs tinham enchido a pinhata com dinheiro. E nos preparativos desse jogo, os pais da Amy e essa mulher aqui acabam morrendo.
Mas, enquanto tentava destruir a pinhata, o desastrado do Fry acidentalmente acaba matando o professor, o que dá a oportunidade do Barbados Slim ganhar a disputa. Mas para azar dele, ele é quem acaba sendo morto. E assim, os sobreviventes vão para o penúltimo jogo. E como Keith não sabia o que era penúltimo, ele acabou sendo morto. Mas o jogo era basicamente encontrar 4 bolas de beisebol que estavam escondidas pela casa. E assim, novamente, temos um flashback do Fry, onde as crianças na festa dele estavam procurando por essas bolas. E o Ged estava determinado a encontrar a última bola. E por isso ele vasculhou a geladeira inteira e não achou nada. Mas aí o Fry foi lá e encontrou a bola, o que fez o garoto começar a desconfiar de que o Fry estava trapaceando, já que ele era o único que ganhava os jogos. Mas, de volta para os jogos mortais, a Amy, a La Bárbara e o Hermes encontram as bolas, o que deixa restando apenas uma para ser encontrada. E não querendo morrer, Lila começa a implorar para que Fry a ajudasse, mas ele se recusa, já que isso seria considerado uma trapaça, e ele não trapaceava de jeito nenhum. Mas, depois de ver o desespero dela, Fry desiste de seus princípios e trapaceia pela primeira vez na vida para poder ajudá-la. No entanto, os ETs tinham esquecido de explicar uma pequena coisinha. Nesse jogo, ganhava quem não encontrasse as bolas, e assim, quem tinha a bola simplesmente é explodido, deixando assim no jogo apenas o Fry, o Bender e essa véia aí. E o jogo final seria colocar o rabo no burro, esse burro robótico aí, que tinha armadura pelo corpo todo, menos no traseiro. E assim, temos mais um flashback, onde, olhem só, o Ged não consegue acertar o alvo. E por isso, o Fry tenta errar de propósito para ninguém mais chamá-lo de trapaceiro. Porém, mesmo indo pro lado errado de propósito, o Fry misteriosamente consegue acertar o alvo. E assim ganha o troféu de campeão dos jogos, o que revolta todas as outras crianças, porque elas achavam que o Fry estava trapaceando o tempo todo. E assim, ele perde todos os amigos que tinha. E isso acaba gerando um certo trauma em Fry, porque ele não tinha trapaceado. E por causa disso, para não correr o risco de ninguém acusá-lo de ser um trapaceiro, ele teve a grande ideia de mandar os alienígenas arrancarem os seus olhos. E os bichos simplesmente aceitam, e ainda arrancam os olhos dos outros participantes. Mas, assim que o jogo começa, a véia imediatamente é devorada pelo burro, e acidentalmente o Fry acaba acertando o ponto fraco do Bender. E assim, ele morre enquanto chamava o Fry de trapaceiro. Mas aí, enquanto o Fry entrava em desespero, o burro simplesmente vomita a véia, e ela vai lá, mata o Fry e coloca o rabo no burro, se tornando assim a grande campeã dos jogos mortais. E como ela ganhou, acho que vale a pena falar o nome dela, né? Vai estar aparecendo aí na tela para vocês verem. Mas com o fim dos jogos, os aliens ressuscitam todos e agradecem por eles terem participado do evento. Acontece que os aliens tinham esquecido de explicar que a máquina deles trazia as pessoas de volta à vida. Então, na verdade, ninguém corria o risco de morrer permanentemente. Mas isso deixa o Fry bastante triste, porque segundo ele, essa tinha sido sua segunda pior festa de aniversário. E ele só queria que todos acreditassem que ele não era trapaceiro. Mas acontece que todos acreditavam. Afinal de contas, ele era o protagonista e foi morto por uma véia aleatória que ninguém ligava. E para terminar, temos um flashback que explica como que o Fry ganhou todos os jogos de sua festa de aniversário de 8 anos, incluindo aqueles que ele tentou perder. Acontece que a mãe do Fry sabia que ele era um grande perdedor e queria que pelo menos uma vez na vida o seu filho se sentisse um vencedor. E assim ela secretamente trapaceou em todos os jogos para ajudá-lo a ganhar. E ela fez tudo isso com as melhores intenções possíveis, já que ela queria que seu filho se sentisse um vencedor. Mas na verdade, ela só fez ele se sentir um perdedor, já que ele perdeu todos os amigos que tinha. E ela aparentemente nem percebeu o que tinha feito, e acreditava ter dado o aniversário perfeito para seu filho. Como vocês podem ver, nem sempre os pais acertam, e no caso da mãe do Fry, tentando ajudar seu filho, ela apenas criou um trauma nele, que ele levou por toda a sua vida.
O episódio começa com os funcionários da Planet Express indo até Omicron Persei 8, onde trabalhariam no buffet da cerimônia de renovação de votos do Learn e da D&D. O que, se você for parar pra pensar, é meio estranho, já que eles são uma empresa de entregas, mas vamos considerar aqui que eles estão fazendo uma entrega de comida. Mas, além disso, tinha uma outra coisa estranha nessa entrega. Todo mundo tava achando que esse cara aqui era o Fry, apesar dele não parecer nem um pouco com o Fry. E a missão até que acontece de forma tranquila, e a cerimônia de renovação de votos acaba sendo uma espécie de paródia de um casamento judaico, onde no casamento judaico é comum o noivo quebrar uma taça, já no casamento dos omicronianos é comum o noivo quebrar o crânio do sogro. Além disso, também é costume eles gritarem Molotov, e alguém joga um coquetel Molotov nos noivos. Olha só as ideias dos caras, mas calma que dá pra piorar, porque no casamento dos omicronianos, o casal lutava em cadeiras, disparava o buquê com uma bazuca nas convidadas e não vou nem comentar a forma que eles comem o bolo. Mas, depois de tudo isso, a tripulação volta para a Terra e todos ainda estavam tratando o novo sujeito como se fosse o Fry. Só que, diferente do Fry, ele era totalmente prestativo e fazia todo o trabalho sem reclamar. Tá, mas quem que é esse sujeito? Para entender isso, temos que voltar 23 anos no tempo, quando o Fry estava se recuperando das lesões que sofreu no planeta Amazônia depois que foi condenado à morte por Snu Snu. E se você for fã da série, sabe do que eu tô falando? A melhor forma de morrer de todas. Bom, pelo menos eu acho. Mas enfim, depois de ter sua pelvis completamente esmagada, o Fry teve que tirar 2 semanas de folga. E sem o funcionário, o professor e o Hermes foram até uma agência de empregos contratar um funcionário temporário. E depois de pedirem por alguém ingrato e que pudessem xingar pela sua incompetência, Hermes e professor acabam contratando o Frank, o nosso cara misterioso. Só que o coitado do Frank não tinha personalidade. Basicamente, ele era tão insignificante que ninguém ligava pra ele, e viviam se esquecendo que ele existia, mesmo ele estando na frente das pessoas. No entanto, depois de descobrir sobre o seu trabalho como entregador, que envolvia viajar pela galáxia, Frank fica super animado, já que ele nunca havia viajado na vida, porque ele apenas trabalhava. E assim, Frank acaba viajando para todo canto, entregando todo tipo de coisa. Além do mais, ele fazia todo o trabalho sem reclamar, e ainda por cima tratava bem o Zoidberg. Mas mesmo depois de 2 semanas trabalhando na empresa, o cara era tão insignificante que ninguém se lembrava do nome dele. Todos começam a ter muita raiva dele, porque ele era otimista o tempo todo e fazia tudo com muita empolgação, diferente dos outros funcionários. E no último dia de trabalho do Frank na Planet Express, todos acabam indo buscar uma encomenda na biblioteca. Acontece que no futuro ninguém gostava de ler, e por isso os livros eram obsoletos e esquecidos. E em alguns momentos eles deixam a entender que no futuro os livros eram considerados extremamente nojentos. E como todo mundo odiava os livros e teve um vazamento na biblioteca, eles acharam melhor se livrar de todos os livros do lugar. E era justamente esse o trabalho da Planet Express. E assim, a tripulação resolve descartar tudo em um depósito de livros. Basicamente um planeta onde eles despejavam todos os livros como se fossem lixos. Olha só para vocês verem, tinha montanha de lixo, quer dizer, de livros para todos os lados. E depois de descartarem os livros, todos vão embora. Só que eles simplesmente esqueceram o coitado do Frank para trás, porque ele era tão insignificante que todos se esqueceram completamente que ele existia. E assim, o Fry volta das férias, e 23 anos se passam sem ninguém lembrar do coitado do Frank. Mas aí, quando eles estavam se preparando para o casamento do Learn, Fry comenta que estava muito cansado e que tinham 23 anos que ele não tirava férias. E só assim é que eles param para pensar o que tinha acontecido da última vez que ele tirou férias e se lembram que tinham deixado o coitado do funcionário temporário no lixão de livros. E como o planeta lixão ficava próximo a Omicron Persei 8, o professor autoriza que eles parassem lá para pegar o cadáver do cara. Só que, para espanto de todos, o Frank ainda estava vivo. Só que ninguém ainda se lembrava do nome do coitado.
Ele então explica que para sobreviver todo esse tempo foi obrigado a comer livros, que era a única coisa que existia naquele planeta, além de moscas, porque ele também tinha comido larvas de mosca. E assim, eles levam Frank para se limpar e dizem que ele podia usar qualquer produto de higiene que quisesse do Fry, porque ele nunca usava. E depois de se limpar, o Frank tem uma ideia bastante ousada. Ele se veste como Fry e usa uma técnica maluca de hipnose para hipnotizar toda a tripulação e fazê-los acreditar que ele era o Fry. E assim, todos vão embora daquele planeta, só que dessa vez deixando o coitado do Fry para trás, que era o único que não tinha culpa nenhuma pelo que aconteceu com o Frank. E assim, o Frank assume a identidade de Fry e vive a vida dele por 6 semanas. E mesmo sem perceber a troca graças à hipnose, os funcionários começam a perceber coisas estranhas. Como por exemplo, a produtividade da empresa tinha aumentado inexplicavelmente nas últimas semanas. E nesse mesmo período, eles começaram a gastar mais sabonetes. Além do mais, o cheiro de CC na empresa tinha diminuído. E percebendo que tudo isso tinha começado logo após entregarem o bolo de casamento, eles começam a pensar no que podia ter acontecido para essas mudanças. E depois de olharem os registros da nave, eles descobrem que tinham parado no lixão de livros, só que ninguém se lembrava disso, já que o Frank tinha apagado isso da memória deles. Mas, determinados a descobrir o que tinha acontecido, eles resolvem voltar para o lixão de livros, e sem opção, o Frank teve que ir com eles. E obviamente que isso deu muito ruim, porque eles acabam encontrando com o Fry, que parecia um mendigo. Só que graças à hipnose, ninguém acreditava que o Fry era o Fry. Porém, ele tinha fotos para provar que era o verdadeiro. E com isso, de alguma forma, ele consegue quebrar toda a hipnose. E sem escolha, o Frank teve que admitir toda a verdade, mas mesmo assim, ninguém se lembrava dele. E ele teve que explicar de novo que era o empregado temporário que eles deixaram para trás naquele lixão por 23 longos anos. E segundo Frank, seu único passatempo naquele lugar eram 2 livros que não estavam mofados, e um deles se chamava A Arte de Flang Fu, uma arte de controle da mente milenar, basicamente aquela hipnose com os olhos que o Frank estava usando o episódio todo. Mas o que Fry não conseguia entender era porque o cara queria ficar no lugar dele. E o Frank explica que é porque a única vez que ele realmente foi feliz na vida foi quando trabalhou na Planet Express no lugar de Fry. E queria apenas sentir isso de novo. Mas como seu plano falhou, Frank diz que iria partir para o plano B, abandonar todos naquele lixão para sofrerem igual ele sofreu. Porém, o cara não sabia pilotar a nave e rapidamente ele acaba caindo com ela. E assim, sem opção, ele acaba indo pro plano C, que era matar todo mundo. E como o cara não parava de atirar feito um doido para todos os lados, o Bender acaba desenvolvendo um plano para poder pará-lo, que era usar uma pimenta super potente que estava na nave para criar uma granada e cegar o inimigo. E para conseguir pegar essa pimenta, eles resolvem entrar de fininho pelo motor traseiro da nave, o que acaba expondo eles a altas doses de radiação. Só que graças a toda essa radiação, quando eles entram na nave, acabam perdendo a memória recente e se esquecem completamente do Frank. E por isso, eles simplesmente vão embora e deixam o coitado do Frank para trás de novo. Tudo começa com a tripulação visitando o rancho dos pais da Amy em Marte e descobrindo que os Wong eram donos do maior rebanho de búgalos do planeta, que são esses bichos aí, meio besouro, meio vaca, que eram criados para basicamente 2 propósitos. O primeiro era para comer, porque aparentemente essas perninhas de barata deles eram muito saborosas. E o segundo era por causa da bugarada, que é uma espécie de paródia da tourada, que é aquele evento onde um cara luta contra um touro. Mas no caso aqui de Futurama, eles lutavam era contra os búgalos. Mas não contra esses pintados aí, porque esses eram fêmeas e eram mansos. Eles lutavam era contra os machos, que eram maiores, tinham um chifre afiado e cuspiam fogo. E por ter um búgalo de estimação, Amy era totalmente contra as bugaradas, porque ela achava que era uma maldade com os coitados dos bichinhos. Mas ninguém ligava para isso, porque para todos os búgalos eram apenas insetos sem inteligência.
Mas, para entrar no clima da bugarada, depois do almoço, a tripulação resolveu participar da Corrida dos Búgalos, um evento maluco onde eles teriam que correr para não serem mortos pelos insetos raivosos. Mas, no meio do caminho, o Bender acaba perdendo o fôlego, o que, se você for parar para pensar, é bastante estranho, já que ele é um robô e não respira. Mas o fato é que ele acaba avistando uma linda robô na plateia e se apaixona à primeira vista por ela. E por isso, ele teve que parar para perguntar como ela se chamava. E o nome dessa gracinha, se liguem só, era Marquita, Maria, Cristina, Chiquita, Alana, Paloma, Ramona, Rosita, Catalina, Lupe, Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Domingo. E se você acha que esse nome tá muito longo, calma que ainda tem mais, porque ela só parou pro Bender poder se recompor, porque ainda tinha muito mais. Verônica, Helena, Francesca, Esperança, Valentina, Carmelita, Leonora, Lupita, Isabela, Juanita, Teresa, Sofia, Mariana, Beniana, Bonita, Nerida, Guadalupe, Álvares. E ainda tinha muito mais, só que depois que o Bender foi derrubado por um búgalo, essa robô simplesmente desapareceu. O que deixou o Bender bastante abalado, porque ele começou a pensar que nunca mais veria o amor de sua vida. Mas, depois de um tempo, a corrida finalmente chega ao fim, e mesmo tendo apanhado feio dos búgalos, o Bender acabou sendo chamado para ser o novo matador na bugarada, porque o antigo, digamos, tinha se aposentado. No início, o Bender não queria participar disso, mas então ele descobriu que seria treinado pela maior matadora que existia, a Marquita, Maria, Cristina, etc. E assim, para poder passar um tempo perto dela, o Bender acabou concordando em se tornar um matador. E quando ele mostrou que se lembrava da maior parte do nome dela, a robô ficou caidinho por ele, mas diz que o amor deles teria que esperar até que Bender terminasse de estudar a prática de um matador. Primeiro ele estudava e depois os dois faziam coisinhas, se é que me entendem. E assim, Marquita leva Bender para se vestir adequadamente. E depois, os dois começam um árduo treinamento para transformar o Bender no maior matador de todos. E no final do treino, Marquita promete que se Bender ganhasse sua primeira bugarada, eles iriam comemorar dando aquela lubrificada no parafuso. Mas a Amy, que era totalmente contra a bugarada, ainda estava defendendo que os animais eram espertos e tinham sentimentos. Mas ninguém acreditava nela. Porém, percebendo que o crânio dos búgalos era bem grande, o professor começa a desconfiar que talvez ali embaixo escondesse um grande cérebro. E assim, ele resolve usar um óculos de raio-x para analisar a cabeça do bicho. E descobre que a Amy estava completamente errada, porque a cabeça dos búgalos era completamente vazia, não tinha nenhum resquício de cérebro. Ou seja, eles eram burros e não sentiam nada. Então, finalmente chega o grande dia da bugarada do Bender, e várias robôs da plateia estavam doidinhas pra dar pra ele. Mas o idiota do Fry acaba caindo na arena, o que atrai imediatamente o búgalo pra ele. Mas por sorte, o Bender age rápido e dá um jeitinho no bicho, o que deixa as robôs ainda mais loucas por ele. E por isso, essas doidinhas simplesmente começaram a jogar as suas bundas brilhantes nele. E até que tava tudo tranquilo, até que uma robô gigante resolveu jogar as suas partes no Bender. E como elas eram extremamente pesadas, o coitado acaba ficando preso, e o búgalo estava indo em direção a ele. Mas então, depois que se acalma, Bender se lembra que simplesmente tinha uma espada na cabeça, e assim ele puxa ela e rapidamente mata o bicho. Mas o fato é que depois de sua incrível vitória, o Bender foi comemorar junto com a Marquita. Mas, meio abalado, Bender pergunta pra ela se era possível os búgalos terem algum tipo de consciência, porque ele sentiu alguma coisa nos olhos do bicho antes de matá-lo. Mas a Marquita achava que era impossível um animal sentir emoções complexas igual aos robôs. E por isso, os dois só param de conversar e vão fazer as coisinhas que eles tinham combinado.
No entanto, o Bender não conseguia parar de pensar no búgalo que ele tinha matado, e se sentindo muito culpado, ele foi até um estábulo e começou a se desculpar com o rebanho. Mas aí, o inesperado acaba acontecendo. Os búgalos se juntam e começam a falar como se fossem um só, e até mesmo convidam o Bender para dormir com eles. E dormir aqui é no sentido literal da palavra, e achando o local bastante confortável, o Bender acabou adormecendo. E na manhã seguinte, com o canto desse galo esquisito aqui, olha só que bicho mais estranho, todos acordam e vão tomar café da manhã. Mas então o Bender aparece exigindo o fim das bugaradas e conta tudo o que tinha acontecido com ele na noite passada. Mas ninguém acredita nele, porque todos duvidavam que os búgalos tinham consciência. Afinal de contas, eles tinham visto que o bicho nem tinha cérebro. E muito chateada com esse comportamento de Bender, a Makita acaba brigando com ele. Mas, não se dando por vencido, Bender bola um plano bastante ousado. Ele se fantasiaria de búgalo e entraria na apresentação da Makita. E no último momento, ele se revelaria e conscientizaria as pessoas de que matar búgalos era errado. No entanto, esse coitado acaba ficando preso na fantasia. E como ele não conseguia se revelar, a Makita termina esfaqueando a cabeça dele. Mas como o Bender é um robô, ele fica bem. E ainda por cima, consegue toda a atenção que queria. E assim, depois de um discurso bastante emotivo, ele consegue convencer todos de que a bugarada era errado, incluindo a Makita, que adorava a bugarada. Mas ela diz que gostava ainda mais do Bender, e para poder ficar com ele, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. E assim, devido à pressão popular, Wong acaba proibindo a bugarada em Marte. Mas antes que Bender pudesse ir fazer mais coisinhas com a Makita, um gigantesco rebanho de búgalos invade a arena e começa a falar com todos. E depois de analisar toda essa situação, o professor descobriu que, apesar dos búgalos não terem cérebros individuais, seus crânios vazios criavam câmeras de ressonância, que permitia que grandes grupos formassem uma mente coletiva. Basicamente, sozinhos, os búgalos eram burros, mas em grupo eles adquiriam consciência. E sabe por que esses bichos tinham se rebelado justamente agora? É porque eles amavam as bugaradas. A cultura deles basicamente tinha se formado a partir dessa tradição. E eles diziam que gostavam muito de matar os matadores, porque os matadores nem sempre ganhavam, às vezes eles eram mortos. E por amar muito essa tradição, os búgalos se recusavam a parar com elas, e acabam desafiando Bender e a Makita para uma luta. E assim, vendo que poderiam ser mortos, Bender e Makita trocam juras de amor. Só que lembra lá daquelas robôs da plateia que jogaram as bundas no Bender? Pois então, depois de ouvirem toda a conversa dos dois, elas começam a gritar que o Bender também tinha feito juras de amor para elas. O que deixa a Makita bastante confusa, e por isso ela pergunta pro Bender se ele estava saindo com uma outra mulher. Mas ele, na maior tranquilidade, diz que não estava saindo com uma robô, mas sim com várias delas ao mesmo tempo. E ele revela que daquela vez que ele foi dormir com os búgalos, ele dormiu quase nada, e depois saiu para se divertir com as outras robôs. E muito furiosa com toda essa situação, a Makita simplesmente se junta com a manada de búgalos e todos vão atacar o Bender. Tudo começa com a tripulação assistindo um comercial sobre um super festival de música chamado Inferno Fest, que prometia ser um evento muito épico. E isso deixou todos extremamente empolgados para irem, menos a Lila, que diz que iria passar um tempo com sua nova amiga chamada Chelsea. No entanto, o comercial do Inferno Fest tinha sido pura propaganda enganosa, e a tripulação não encontra nada do que tinha sido prometido. E assim, depois de muita gente morrer ou pegar uma doença muito grave, o organizador do festival acabou sendo preso, e a tripulação voltou para casa completamente ferrada. Mas aí, eles descobriram que a tal amiga Chelsea da Lila, na verdade, era uma chatbot, uma inteligência artificial que você pagava para poder conversar. E tudo isso porque a Lila sentia que não tinha nenhuma amiga. Então, vendo o quanto ela estava abalada, Amy a convida para participar de seu clube do livro, que coincidentemente estava atrás de novos membros. E assim, incentivada pelo Fry,
Lila resolve participar desse tal clube exclusivo para mulheres. E além da Amy e da La Bárbara, também tinha a Lauren, a médica gostosa, a Violet, uma mutante do esgoto, a Phoebe, uma mulher aleatória, e a Lila. Mas o problema é que nenhuma delas gostava de ler, e percebendo isso, elas decidiram mudar o foco do grupo, de livros para vinho, que no caso era uma coisa que todas gostavam. E assim, elas decidem alugar uma vinícola para passar o final de semana bebendo e fofocando. Enquanto isso, sentindo muita inveja do clube do livro das mulheres, os homens resolvem montar o seu próprio clube do livro. Só que aqui, eles liam de verdade, e ainda por cima, criavam discussões bastante elaboradas sobre os livros. Mas, voltando para as garotas, o dia da viagem delas chega, e a Lila acaba dispensando a Chelsea para poder ficar com suas novas amigas reais, o que aparentemente desagrada muito a Chatboa. Mas o fato é que as garotas vão até a vinícola, onde elas podiam fazer o que quisessem, menos ir na área do engarrafamento, que era um local extremamente perigoso. E assim, todas acabam se aproximando muito. No entanto, querendo mais emoção, elas resolvem invadir a única área proibida da vinícola para pisar nas uvas. Porém, revoltada por ter sido trocada, a Chelsea invade os computadores da fábrica e resolve dar um jeitinho nas novas amigas da Lila. E assim, a coitada da Phoebe acaba morrendo afogada em uma garrafa gigante de vinho. Então, para homenagear sua nova amiga morta, as garotas organizam um funeral. E inclusive elas fazem um brinde usando o vinho onde a Phoebe tinha se afogado, o que eu acho que foi uma péssima ideia. Porém, por mais terrível que tenha sido a morte da Phoebe, isso acabou unindo as garotas e criou um grande vínculo de amizade entre elas. O que era a ideia desde o começo, porque a Phoebe estava viva e na verdade ela era uma robô. Mais precisamente, ela era a Chelsea controlando um corpo de robô. E por que ela fez isso? Bom, segundo a Chatboa, ela tinha sido contratada para ajudar a Lila a fazer amigas. E para isso, ela entrou disfarçada no clube do livro e depois organizou uma tragédia. Porque segundo ela, nada melhor do que uma grande tragédia para unir as pessoas. E ouvir isso enfurece muito as garotas, afinal de contas todas elas tinham sido usadas. E furiosas, elas começam a atacar a Chatboa. Mas isso só deixa a IA muito feliz, porque agora que todos tinham uma inimiga em comum, a amizade delas ficaria cada vez mais forte. Ou seja, o trabalho dela tinha sido cumprido com sucesso. E começa com o professor transformando a sede da Planet Express em uma máquina de costura gigante. E tudo porque estava chegando a competição anual da Academia de Inventores, e o professor queria ganhar essa disputa. Mas acontece que essa máquina de costura não era a invenção que ele iria apresentar na competição. O velho só iria usá-la para criar uma outra invenção. E como o tema desse ano era reciclagem, o professor resolveu reciclar, olhem só, partes de corpo humano, para assim criar um humano novo e sustentável. Ideia típica de um cientista louco. E assim ele basicamente cria um Frankenstein. Só que ele se esquece de colocar uma cabeça. Então, a tripulação resolve ir até o Museu da Cabeça para ver se conseguia um voluntário que queria um corpo. E a única que aceitou aquele corpo feio foi uma supermodelo chamada Cara Delevingne, que acreditava que a beleza não estava no corpo, mas sim na maneira de se portar. Só que depois que conseguiu um novo corpo, a mulher imediatamente começou a reclamar da roupa que ela estava usando, porque ela achava aquilo muito feio. Então, para conseguir roupas que coubessem naquele corpo completamente deformado, o professor inventou uma máquina que criava roupas. Só que era um processo bastante lento, já que ele precisava escanear a pessoa, depois injetava uma substância em uma lagarta e esperava 6 semanas para que ela entrasse em um casulo e saísse como uma mariposa. Mas no final, esse casulo que sobrava, quando colocado do avesso, se transformava na roupa perfeita.
No entanto, quando o professor apresenta o seu corpo reciclado na competição de invenções, ninguém liga pro fato dele ter criado vida, e só ficavam prestando atenção no vestido magnífico que ele havia criado. E devido a isso, o professor perdeu a competição de invenções, mas ficou conhecido como um grande estilista. E assim, desiludido com a vida de cientista, o velho resolveu abandonar tudo e investir no ramo da moda. E com a ajuda da cara, que era muito influente e virou uma espécie de empresária do professor, o velho mudou completamente seu visual e passou a vestir muita gente importante. E devido a isso, ele ficou muito famoso e até mesmo organizou o seu próprio desfile de moda. No entanto, mesmo estando na lista do evento, o Zoidberg acabou sendo barrado, porque as roupas dele eram consideradas muito feias. E como não tinha dinheiro para comprar as roupas do professor, ele simplesmente decidiu pular da ponte. Mas pode ficar tranquilo que ele não queria se matar. Ele queria apenas morar no fundo do mar, onde ele acreditava que a moda não importava. Porém, ele não podia estar mais enganado, porque até no fundo do mar a moda importava. E assim, muito deprimido, ele pede ao professor para produzir roupas acessíveis, para que até mesmo os pobres pudessem comprar. E incentivado pela cara, o velho cria um novo tipo de mariposa, a mariposa cabide, que por um pequeno custo mensal, conseguia criar um conjunto de roupas exclusivo por um dia. Basicamente, as mariposas eram impressoras 3D de seda. E o melhor de tudo era que não precisava lavar essas roupas, porque como elas saíam de moda em 24 horas, era só jogá-las fora na lixeira fashion patenteada do professor, e depois arrumar novas com as mariposas. E o professor não sabia e nem ligava para onde essas roupas descartadas iriam parar. E assim, as mariposas cabide se tornam um fenômeno mundial, e todas as pessoas tinham uma. E graças à roupa nova, o Zoidberg consegue sair com uma mulher muito bonita. Só que ele acabou se arrependendo de ter jogado uma calça fora, e foi até o professor ver se existia alguma maneira de recuperá-la. Mas o velho explica que a lixeira fashion era na verdade um buraco de minhoca multidimensional no espaço-tempo, e era muito perigoso entrar nela apenas por um par de calças. Mas a tripulação não liga nem um pouco pro que ele diz e simplesmente entram dentro do buraco de minhoca. E desse jeito eles acabam em um planeta cheio de roupas, onde depois de serem atacados por lagartas gigantes, descobrem que anteriormente existia uma civilização naquele lugar. Mas graças às toneladas de roupas do professor, tudo tinha sido destruído. Mas, por sorte, o Zoidberg acaba achando suas calças, que estava junto de vários animais de estimação raivosos que o professor tinha descartado. Mas, determinados a pegar a calça, o Zoidberg e a cara vão enfrentar os animais. E assim, eles acabam pendurados na nave. E para não danificar as calças do Zoidberg que estavam sendo esticadas, a cara resolve se sacrificar, porque ela acreditava que a vida não valia nada perto de um par de calças decentes. E com esse sacrifício, a tripulação consegue sair da lixeira com as calças do Zoidberg intactas. Mas depois disso, todo mundo começa a culpar o professor por ter destruído uma civilização. E por isso, o velho resolve usar o computador da nave para descobrir a localização desse planeta no espaço-tempo e mandar alguma ajuda. Só que, para espanto dele, o planeta que a tripulação tinha ido era na verdade a Terra, só que no futuro. Ou seja, eles tinham mandado as roupas para o seu próprio futuro e destruído o mundo. E no momento exato que eles fazem essa descoberta, as roupas começam a cair sobre a Terra. E o episódio termina assim. O episódio começa com a Amy se dando conta que seus filhos eram um bando de fedelhos chatos e mimados. E o pior de tudo é que ela não entendia porque eles eram desse jeito, já que eles tinham dinheiro de sobra e ela dava tudo o que eles pediam. Acho que tá na cara porque que eles eram mimados, mas a Amy não percebia isso, já que ela também era muito mimada. E vendo toda a situação, a Lila sugere que a Amy levasse seus filhos para conhecer o orfanato onde ela cresceu, porque lá eles não podiam nem sonhar em ser chatos e mimados. E assim, querendo assustar os seus filhos, Amy resolve levar toda a sua família para realizar trabalhos voluntários no orfanato.
Quer dizer, o Keith não foi, já que ele tinha uma missão extremamente importante para participar. Mas tirando ele, todo mundo foi pro orfanato, incluindo os funcionários da Planet Express. E a situação do orfanato era extremamente precária. E além de ter pouca comida, olha só a situação da água da pia da cozinha. Ela era marrom. Além do mais, no orfanato existia uma lata de lixo, quer dizer, um cesto de doações, onde os doadores colocavam o lixo que eles queriam doar para as crianças. E assim, o Hermes e o professor começaram a distribuir as doações para as crianças. Tinha 2/3 de uma bola de basquete, um pedaço de soldadinho de plástico derretido, 3 bichos de pelúcia sujos, um triciclo sem roda e uma roda. Como vocês podem ver, só brinquedos de qualidade. Enquanto isso, Lila leva Amy e seus filhos para conhecerem seu antigo quarto de infância. E a maluquinha da mente começa a dizer que aquele quarto era muito mais legal do que o dela, porque o dela tinha móveis e brinquedos demais. Ou seja, era uma riquinha mimada que nunca passou por dificuldades, reclamando da boa vida que levava. Quer que eu dê um chute nela? E depois de tudo isso, no final da visita, a Amy começa a se desculpar com seus filhos por tê-los levado a um lugar tão horrível como aquele orfanato. E promete que daria um pônei para cada um deles como pedido de desculpas. E ela ainda se pergunta por que as crianças eram tão mimadas. Porém, a mente não queria ir embora daquele lugar, já que ela tinha feito amizade com a Sally, que é essa garotinha que tem uma orelha no meio da testa. Mas a Amy começa a xingar sua filha, porque ela achava que as crianças do orfanato eram sujas demais para ficar perto dela, e simplesmente arrasta a garota de volta para casa. Enquanto isso, o Keith tinha se apresentado para sua nova missão, onde ele recebe a visita de uma superior chamada Admirella, que, usando um mapa corporal, começa a dar detalhes sobre uma invasão super secreta de alienígenas hostis. E como vocês estão vendo, foi uma explicação bastante sexy. De volta para a Terra, a Amy resolve comprar para Mindy bichinhos de pelúcia iguais àqueles sujos que a Sally tinha ganhado. Só que eles já estavam esgotados, porque esses bichinhos tinham se tornado uma verdadeira febre por todo o universo, e todos queriam colecioná-los, incluindo a própria Amy, que depois de descobrir que a coleção era difícil de ser completada, resolveu colecionar cada um deles. Porque lembra, ela é muito mimada. E assim, a Amy começa a fazer verdadeiras loucuras para conseguir todos os 200 bichinhos da coleção. E ela se sentia cada vez mais motivada a fazer isso, porque esses bichinhos estavam sendo considerados investimentos, e o valor deles estava tão alto que eles estavam até sendo comparados com criptomoedas. E como todo mundo estava comprando esses bichinhos, a Planet Express começou a ganhar uma boa grana para entregá-los por todo o universo. E o professor explica que o sucesso desses bichinhos se devia à fofura excessiva deles, porque como os filhotes de mamíferos tinham olhos relativamente grandes ao nascerem, a evolução fez as pessoas acharem isso extremamente fofo, para que os pais cuidassem de seus filhos ao invés de estrangulá-los até a morte. E o professor até mesmo faz um teste para provar que olhos grandes deixavam qualquer coisa fofa. Quer dizer, quase qualquer coisa, porque para eles o Bart não era fofo. Mas, segundo o professor, a fofura dos bichinhos era tão grande que o desejo de tê-los era incontrolável e irracional. E assim, a Amy perde o controle ao saber que o bichinho super raro que faltava para completar a coleção dela entraria em leilão naquele exato momento. E por isso, ela simplesmente jogou os filhos no orfanato e foi pro leilão. Porém, para desgosto dela, o leilão acabou sendo anulado, porque foi descoberto que o bichinho de pelúcia leiloado era falso. No entanto, quando ela voltou para buscar seus filhos no orfanato, percebeu que a mente possuía o bichinho super raro que ela tanto queria, que no caso era um polvo fofinho. E sabendo do valor inestimável daquele bichinho, Amy oferece um outro bichinho limpo e barato para Sally. No início, a garota não queria trocar, mas ela acabou ficando com muita dó da Amy e aceitou a troca.
Enquanto isso, o Zap e o Keith tinham partido para enfrentar os tais alienígenas invasores. Mas quando eles chegam à base secreta, acabam descobrindo que todas as pessoas do lugar tinham morrido depois de uma entrega da Planet Express. E como tinha sido uma entrega inofensiva de bichinhos de pelúcia, o Zap começou a acreditar que um monstro usou a Planet Express para invadir a base deles e depois foi para a Terra atacar os humanos. E por isso, eles foram correndo para a sede da Planet Express impedir que o pior acontecesse. E como a única coisa que a empresa estava entregando ultimamente eram bichinhos de pelúcia, o professor resolveu examinar um deles para ver se encontrava alguma coisa de anormal. E depois de dissecar um deles, o professor encontra uma espécie de cápsula de plástico, que dentro tinha um outro bichinho de pelúcia. Ou seja, os bichinhos de pelúcia eram na verdade alienígenas, e tinham sido eles que eliminaram todas as pessoas da base dos militares. Porém, o professor revela que os bichinhos não podiam fazer nada sozinhos, já que eles não possuíam cérebro, e que muito provavelmente havia alguma espécie de variante maligna dos bichinhos para poder comandar todos eles, um que possuía uma inteligência diabólica, o Pelúcia Alpha, que por um acaso era justamente aquele que a Amy tinha acabado de conseguir. Mas depois de completar sua coleção, a Amy começou a se sentir muito vazia, e depois de refletir um pouco, ela acabou se dando conta da grande babaca que estava sendo, e por isso, arrependida de seus comportamentos, ela resolveu doar toda a sua coleção para o orfanato, incluindo o polvo que ela tenta devolver para Sally. Porém, a garota não queria ele de volta e preferia ficar com o leão barato que a Amy havia dado a ela, porque segundo a Sally, aquele bichinho de pelúcia era muito especial para ela, já que tinha sido a primeira vez que uma mãe deu um presente para ela. Mas depois de muita insistência da Amy, a garota acaba aceitando o bichinho de volta. Porém, do nada, o bicho começa a falar. E ele era maligno. Acho que eu já falei isso. E assim, o Zap e a tripulação aparecem no orfanato e encontram os bichinhos atacando todos os órfãos. Mas quando eles tentam matar essas criaturas, os bichinhos simplesmente explodem e as bolinhas dentro deles dão origem a milhares de outros bichinhos. Ou seja, se eles matassem um, milhares de outros surgiriam no lugar. E por isso, o professor diz que a única maneira de eliminá-los seria derretendo todos em ácido. Porém, ninguém conseguia destruí-los, já que eles eram fofos demais. Então, o malucão do Zap, sem querer, acabou atirando em alguns bichinhos, e antes de cair, o Keith liga pra Amy e manda que ela eliminasse o líder para acabar com toda aquela confusão. E assim ela faz, quer dizer, ela tenta, mas não consegue, já que o bichinho era fofo demais. Então, vendo toda aquela situação, a Mindy e a Sally resolvem agir. E como elas não conseguiam atacar o bichinho, simplesmente abraçaram ele até que ele explodisse. E com isso, as duas acabaram com a invasão alienígena de uma vez por todas, porque sem um líder, os aliens se tornaram apenas pelúcias normais. Mas com a explosão do Pelúcia Alpha, elas criaram vários outros polvos fofinhos, que agora eram normais e não tinham habilidades nenhuma. E como agora existiam vários polvos, eles deixaram de ser raros, e o valor de toda a coleção de bichinhos de pelúcia simplesmente despencou. E depois disso, ninguém mais queria saber deles, e todos foram parar nos lixões. O episódio começa mostrando uma biblioteca pública que estava flutuando no meio do espaço. E um holograma comenta que iria mostrar para nós as maravilhas dos livros e todas as aventuras incríveis que poderíamos ter assistindo séries baseado neles. Porque em Futurama quase ninguém gosta de ler livros. Mas enfim, o cara joga um livro na lareira chamado O Mistério da Massa Perdida. E assim acabamos entrando dentro dessa história, onde a Lila era a protagonista e fazia papel de Lance True, a garota detetive, e estava determinada a resolver o mistério do dedal perdido de sua avó, que também tinha perdido a cadeira. No entanto, ao que parece, a véia não tinha perdido nada, ela só tinha demência e estava imaginando coisas.
Mas então o Hermes aparece, e nessa história ele faz o papel do pai da Lance, e comenta que estava com sérios problemas no trabalho porque tinha perdido alguns documentos extremamente importantes, e tudo porque ele havia os escondido no antigo relógio da família, mas ele simplesmente havia desaparecido da casa. E muito animada com um novo mistério, Lance resolve investigar esse caso, e acaba indo pedir a ajuda de dois amigos, além de apresentar para eles uma outra amiga, chamada Indy, que era muito masculina, que ficava reclamando o tempo todo que estava sendo menosprezada por ser uma garota. Mas enquanto eles brincavam de arremesso, a bola simplesmente desaparece, o que a Lance não podia deixar passar. E por isso, ela manda que todos se separassem e procurassem pistas, tipo Scooby-Doo. Mas o fato é que a Lance termina em uma antiga caverna, onde só encontra coisas que não tinham nada a ver com o caso do relógio ou da bola desaparecida. Mas algo acaba acontecendo lá e a garota simplesmente desaparece. E quando seus amigos notam que ela havia desaparecido, decidem virar os protagonistas da história e começam a investigar o caso. E também levam a Indy como ajudante. E assim, para poderem cobrir uma área maior, os três pegam carona com o Chad. Mas como o Bender não parava de zoar o cara, o crustáceo se revolta e simplesmente decide matar todo mundo, jogando o carro de um penhasco. Mas ele acaba fazendo alguma coisa errada, porque ao invés de morrer, todo mundo simplesmente chega em segurança na casa da Lance, porque eles acreditavam que a chave para resolver o mistério estava no relógio desaparecido do pai dela, já que ele tinha sido a primeira coisa a desaparecer. Mas enquanto eles conversavam, vários objetos da casa começam a sumir do nada, incluindo a própria casa e a cidade inteira. E a única coisa que resta acaba sendo o tal relógio desaparecido. E quando eles o abrem, encontram algo que não faziam a menor ideia do que era. Mas aí aparece o Tom Smith, o garoto inventor, e explica que aquele objeto era um buraco negro gravitacional, e qualquer coisa que caísse lá dentro nunca mais conseguiria sair. E esse buraco era o ladrão que estava pegando tudo na cidade, incluindo a coitada da Lance, que foi sugada para dentro dele. E por causa disso, Fry e Bender têm a brilhante ideia de entrar dentro do buraco e recuperar todos os itens roubados. Mas o Tom menciona que as forças gravitacionais iriam despedaçá-lo se chegassem perto. Mas antes que ele pudesse terminar a explicação, simplesmente acaba morrendo. E por isso, o Fry e o Bender pulam dentro do buraco, confiando que o Chad e a Andy iriam puxá-los de volta. Só que eles não contavam com uma pequena coisinha. Se sentindo muito menosprezados, os ajudantes resolvem cortar a corda e matar os dois, o que faz o buraco sair de controle e engolir o planeta inteiro. E os únicos sobreviventes acabam sendo a Andy e o Chad, que de alguma forma conseguiram fugir de carro para o espaço. E assim a história acaba e voltamos para a biblioteca, onde o holograma nos apresenta a próxima história da lista, que se chamava Fry Fry e o Mistério da Manivela de Ouro, que é uma clara paródia às aventuras de Tintin. E assim passamos a acompanhar o jovem Fry Fry e o seu cachorro esquisito, que voltavam para a sede da Planet Express e entregavam algumas encomendas para a Capitã de Lila e uma cartinha pequenininha para o professor Álgebra. Carta essa que vinha diretamente da Argentina. E quem a tinha enviado era um antigo amor do professor, que tinha fugido para a América do Sul depois de cometer alguns crimes de guerra. E ela havia conseguido se tornar a cantora de ópera mais famosa da Argentina, conhecida como o Canário de Buenos Aires. E depois de várias décadas mantendo seu namoro por carta, o professor tinha criado coragem e a pedido em casamento. E agora ela finalmente havia respondido e concordado em se casar com ele. E assim todos partem imediatamente para a Argentina. Quer dizer, antes eles fazem várias paradas totalmente desnecessárias. E em uma dessas paradas, o Fry Fry acaba caindo na lábia de um vendedor e paga uma verdadeira fortuna por uma manivela dourada, que diziam ser muito poderosa e capaz de girar qualquer coisa. Mas depois disso a viagem continua. E após um pouso perfeito, olha aí para vocês verem a perfeição desse pouso, eles chegaram na mansão
do canário de Buenos Aires. Mas acontece que a mulher tinha feito uma verdadeira confusão e mandado a carta pro professor errado, porque ela queria se casar era com o professor geologia, que era o arqui-inimigo do professor álgebra, o que parte completamente o coraçãozinho do velho. Mas como eles já estavam lá, acabam sendo convidados pela mulher para assistir a uma apresentação de ópera. E mais tarde, o cachorro esquisito do Fry Fry, o Zoid, acaba achando o cadáver do professor geologia, porque olha só o chapeuzinho dele. E por isso foi correndo contar para os outros o que tinha descoberto. Só que o professor geologia estava vivo, e quando eles foram investigar o tal corpo, descobrem que ele era um fóssil extremamente antigo e que valia uma verdadeira fortuna. E segundo o professor geologia, o vento devia ter soprado o seu chapéu até ele, então os ossos o pertenciam. Mas como estava faltando metade dos ossos, o professor álgebra começa a acreditar que o professor geologia estava roubando os ossos, e por isso que o chapéu dele foi parar lá. E assim, o velho chama as autoridades argentinas, que queriam prender o suspeito sem provas nenhuma. Mas então, Fry Fry tem uma grande ideia. Ele iria usar a manivela dourada para girar um globo ao contrário, e assim fazer o tempo voltar e descobrir quem tinha roubado os ossos. E o mais doido é que isso realmente funciona. E assim, eles começam a voltar horas, dias, semanas, meses e milênios, mas o esqueleto continuava a metade. E assim, Fry Fry retrocede até a época da Pangeia, que era quando todos os continentes eram um só, e descobre que a outra metade do esqueleto estava do outro lado do oceano, lá na África. Porém, Fry Fry acaba fazendo uma grande merda e mata o professor geologia, provando assim que aquele esqueleto realmente era dele, e que viagens no tempo é uma péssima ideia. E assim, sem concorrência, o professor álgebra consegue sua amada de volta e Fry Fry bagunça ainda mais o mundo para poder voltar para casa. E a história termina assim, mas o cara na biblioteca rapidamente puxa um outro livro chamado Wikipedia Brown, Pisando na Pista, que contava a história de um garoto detetive chamado Wikipedia que cobrava 25 centavos para resolver casos. E ele também tinha uma ajudante chamada Lolly que era machona e gostava de bater nas pessoas. Um dia, uma senhora aparece querendo contratar o serviço deles para descobrir quem roubou metade dos caramelos dela. Mas depois de uma rápida investigação, Wikipedia desvenda o caso, porque no meio do caramelo que ficou para trás tinha uma pinça, e só um dos malfeitores da cidade possuía pinças, e uma delas estava faltando por sinal. Porém, os garotos não tinham autoridade para prendê-lo, afinal de contas eles eram só crianças. Mas, por sorte, o pai do Wikipedia tinha, já que ele era o chefe de polícia. E assim, o malfeitor acaba sendo preso e condenado à cadeira elétrica, porque no mundo da série, roubar caramelo é um crime extremamente grave. No jantar, o chefe de polícia acaba comentando com seu filho sobre alguém que estava colocando fogo em pacotes de cocô na porta da casa das pessoas. O que deixa o Wikipedia extremamente animado, porque agora ele teria um novo caso para desvendar. E assim, o garoto começa a interrogar várias pessoas da cidade, mas ele rapidamente entrou em pânico, porque essa foi a primeira vez que ele não estava conseguindo desvendar um caso. Então, um sujeito aparece do nada e diz que tinha a resposta para tudo. Esse sujeito então coloca um saco de cocô no microscópio e diz que ele era feito de matéria, e toda matéria foi criada no Big Bang. Então, essa era a origem do saco de cocô. E todo mundo simplesmente acredita nessa teoria maluca do cara. Mas, desconfiado, o Wikipedia pergunta onde o cara estava durante o Big Bang. E como o cara entrou em pânico e saiu correndo, isso entregou que tudo tinha sido culpa dele. Ele era quem estava colocando fogo no saco de cocô. Encerrando assim a história e voltando mais uma vez para a biblioteca. Só que dessa vez, o cara do saco de cocô aparece lá querendo se esconder. E o holograma simplesmente deixa e sugere que ele se escondesse na seção de ciência, porque ninguém costumava ir lá. E desse jeito, o episódio termina. Mas antes, o holograma nos passa uma lição extremamente importante. Lembrem-se, no espaço, ninguém pode te ouvir lendo. E se tiver gostado do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, da vez que Futurama enfrentou uma invasão fofinha. Corre lá pra ver que tá bem insano.
O episódio começa com a tripulação da Planet Express tendo sérios problemas com a nave. E tudo porque a Leela queria inclinar seu banco, mas sem querer acabou colocando a nave no modo catástrofe. Mas a pergunta que fica é por que diabos alguém iria criar esse modo para a nave? Mas enfim, tentando resolver o problema, ela só conseguiu quase matar o Bender jogando ele no abridor de latas, que é um velho inimigo dele. Mas depois de muitas dificuldades, a nave chega na Terra, só que ela se amassa completamente com o impacto. Porém, apesar disso, a tripulação simplesmente sai intacta. E tudo graças a um incrível abridor de latas, que abriu um buraco na nave para que todos escapassem. O que deixou o Bender morrendo de inveja, já que ele odiava esse abridor. Mas, ao invés de se preocupar com a tripulação, o professor estava preocupado era com a Betsy, que se você não sabe é o nome da nave, que infelizmente tinha dado perda total. E por causa disso, eles fazem o quê? Realizam um funeral para ela. Olhem só, teve até uma procissão fúnebre até o cemitério. Cemitério esse que por algum motivo foi construído em cima de um mar de plasma, que segundo o professor estava cheio de correntes a jato de realidades alternativas, de tudo que era ou poderia ter sido. Basicamente, esse mar de plasma está ligado a todo o multiverso de Futurama. Olhem só, dá até para ver o reflexo de dimensões alternativas. Mas então o malucão do Zap aparece, porque segundo ele, quando uma nave tão célebre quanto a da Planet Express vai para o descanso eterno, o maior herói do Doop tinha o dever de aparecer e dizer algumas palavras de homenagem. Só que ninguém queria ouvir ele, e como ainda faltavam alguns minutos antes do sepultamento da nave, a tripulação resolveu entrar nela para prestar as suas últimas homenagens. Mas enquanto lamentava e lembrava de todos os seus momentos bons naquela nave, o Fry acaba tendo alguns flashbacks. Só que eram tantas lembranças, mas tantas lembranças de uma vez, que a cabeça dele não aguenta e ele desmaia. No entanto, se você prestar atenção, vai perceber que não eram apenas lembranças do Fry, mas sim lembranças de vários Frys de várias realidades alternativas. Como por exemplo, tinha lembranças do Fry de cabelo preto, que apareceu naquele episódio que o professor construiu um universo na caixa. E tinha até mesmo memórias do final da 10ª temporada, de quando o Fry e a Leela ficaram congelados no tempo. Só que aqui eles tiveram um filho, apesar de que também pode ser uma outra realidade similar àquela. Mas o fato é que eram tantas lembranças de uma vez que a cabeça do Fry não aguenta e ele perde a consciência. E a tripulação só foi dar falta dele quando faltavam 15 segundos para o sepultamento da nave. E desesperados, todos voltam correndo para resgatá-lo. Mas já era tarde demais e a nave cai com toda a tripulação dentro do mar de plasma. Mas, um tempo depois, o Fry acorda e percebe que todos quase tinham se afogado para poder resgatá-lo. De volta à Terra, muito abalado com o fato de quase ter morrido, o Fry decide que iria pedir a Leela em casamento. E assim temos uma repetição do final da 10ª temporada, que aconteceu exatamente a mesma coisa. Até a roupa que eles estão usando são iguais. No entanto, o Fry não consegue pedir Leela em casamento, porque ele tinha a sensação de já ter feito aquilo antes, mas não se lembrava de ter feito. Mas a Leela diz que ele nunca a tinha pedido em casamento antes. E com esse gatilho, o Fry começa a se lembrar do final da 10ª temporada, de quando ele a pediu em casamento e eles acabaram vivendo várias décadas com o tempo congelado. Só que ele não deveria ter essas lembranças, porque quando o professor resetou o tempo, isso tudo nunca aconteceu. Ou seja, era impossível ele ter essas memórias. Mas graças ao mergulho no mar de plasma, o Fry começou a ter lembranças de outras realidades, mas ele não sabia disso, o que fez ele entrar em choque, ter um surto e desmaiar. Zoidberg então faz vários exames para ver o que tinha de errado com o Fry, mas tudo estava certo com ele. E por isso, o crustáceo diagnostica Fry com déjà vu, uma sensação de já ter vivido coisas que nunca aconteceram. Porém, Fry tinha certeza absoluta de que tudo que ele viu era real. Mas então, eles acabam sendo interrompidos pelo professor, que os chama para conhecerem a nova nave da empresa. E olha só que nave espetacular. E a única coisa que o professor havia guardado da antiga Betsy foi o abridor de latas, que agora era tratado como se fosse um herói e tinha ganhado até o seu próprio quarto na nave.
o que deixa o Bender morrendo de ciúmes, porque mais ninguém tinha um quarto. E assim, a primeira entrega da nova nave acaba sendo em um paraíso tropical, mas ela era tão rápida que não teve nem graça. No entanto, o Bender, cheio de ciúmes, vai desafiar o abridor de latas pelo direito ao quarto. Só que o que o Bender não sabia é que o abridor era um dos maiores espadachins do universo. Mas aí o Bender só imita o Indiana Jones, puxa uma arma e mata ele. Só que ao invés de ficar feliz, o Bender começa a lamentar por ter perdido um inimigo. E no meio de seu lamento, ele acaba perdendo a mão. E por isso, ele se autodenomina como Bender Maneta. E vai tirar uma soneca, já que ele tinha ganhado o quarto. Mas no caminho de volta para a Terra, a nave acaba detectando uma outra nave à frente. Mas a Leela não consegue ver nada, enquanto o Fry jura que o que estava à frente deles era a antiga nave da Planet Express, apesar de mais ninguém conseguir ver nada. Mais tarde, de volta à sede da Planet Express, eles acabam vendo no noticiário uma matéria sobre uma nave fantasma que estava aterrorizando o quadrante. E Fry mais uma vez afirma que era a antiga nave da empresa. E sem conseguir explicar o que estava acontecendo, Fry consegue convencer todos a voltarem ao cemitério de naves para investigar o caso. Só que antes de chegarem lá, acabam dando de cara com o Zap, que tinha bloqueado todo o quadrante para poder capturar a tal nave fantasma. Mas a Leela só ignora ele e continua o seu caminho, o que o Zap não podia permitir, e por isso começa a persegui-la. Só que a Leela é muito mais esperta do que o Zap, e acaba fazendo ele derrubar o portão do cemitério. E assim, uma confusão total se instaura, com tiros pra tudo quanto é lado. E no final, a nave do Zap acaba sendo abatida. E por isso, com medo de terem mais problemas do que já teriam, eles acabam deixando o Zap e o Keith, que tinham sobrevivido, entrarem a bordo da nave da Planet Express. Porém, o que eles não esperavam é que os ataques continuariam, porque o responsável por toda aquela confusão era a tal nave fantasma que ninguém conseguia enxergar. E por isso, querendo dar um fim naquela confusão, Zap assume o comando da nave e dispara todas as cápsulas de fuga para tentar acertar o inimigo que ele não conseguia ver, o que obviamente foi uma péssima ideia, e eles ficaram sem maneiras de fugir. E assim, vendo que estavam prestes a morrer, Leela e Fry resolvem se casar. E como um capitão de nave podia casar pessoas, Zap acaba sendo convidado a realizar a cerimônia de casamento, mesmo ele sendo totalmente contra, já que ele era quem queria se casar com a Leela. Mas o fato é que eles conseguem realizar a cerimônia e Fry e Leela acabam se casando, mas logo em seguida são explodidos e morrem. Mas é aí que acontece a reviravolta na história, porque a nave fantasma, na verdade, era a nave da Planet Express que a gente estava acompanhando lá no começo do episódio. Porque a partir do momento que o Fry mergulhou no mar de plasma, a gente passou a acompanhar uma tripulação de uma outra realidade. E o que aconteceu com a primeira tripulação que a gente viu no episódio foi que quando a Betsy caiu no mar de plasma, eles ficaram à deriva em um lugar que interligava todas as linhas do tempo possíveis. No entanto, eles não estavam prontos para desistir, e em um esforço conjunto, todos conseguiram consertar a nave que eles tinham dado perca total. Mas enfim, aparentemente eles não conseguiram voltar para a realidade deles depois disso, e por algum motivo não explicado, começaram a vagar entre realidades como se fossem fantasmas. Mas o fato é que o Fry continuava com as memórias que ele não deveria ter, e o episódio termina com eles não fazendo a menor ideia do que estava acontecendo. Então, na próxima temporada, se eles não ignorarem esse final, a gente pode ter os personagens perdidos no multiverso tentando achar o caminho de volta para casa. Apesar de que no primeiro episódio da próxima temporada, eles também podem só colocar a tripulação de volta na realidade deles e começar uma aventura completamente nova. Mas enfim, o que você achou dessa 12ª temporada de Futurama? Deixa aí nos comentários que eu quero saber.